Quase passa desapercebido pela história um quase desconhecido cangaceiro chamado Antônio Braz, e do seu bando que, além de uma extrema valentia, é apontado como violento, arrogante e desaforado com as autoridades. Antônio Braz era da Paraíba, onde mandou 8 pessoas para a vala. Por suas ações bandidas, este foi condenado a 48 anos de cana. Cumpria a pena na cadeia pública de Pombal. Entre os anos de 1894 e 1895, então o cangaceiro fugiu da prisão, estando há quase 5 anos vagando pelos sertões da região fronteiriça dentre a Paraíba e Rio Grande do Norte, na área ao longo da bacia do Rio Piranhas. Tocava o terror entre os fazendeiros de Pombal, Catulé do Rocha e Brejo do Cruz, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, Serra Negra do Norte e Caicó, mais especificamente na vila de Jardim de Piranhas, eram seus pontos de atuação. Um certo dia amanheceu com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Estava nervoso. Todos os seus roubos não rendiam dinheiro, só misérias. Então resolveu atacar uma grande fazenda. Contratou mais 5 jagunços e atacaram a fazenda do Coronel Epitácio, da fazenda Lagoa Nova, na Paraíba. Sem investigação prévia e sem plano traçado, chegou na grande fazenda e foi cercando. Mal sabia que a fazenda era uma fortaleza disfarçada. De vários buracos nas paredes saíam canos de espingardas e mosquetões, e a bala comeu. O bando foi quase dizimado. Todos os jagunços que o chefe do grupo de cangaceiros contratou para aquela tarefa foram visitar o Coisa Ruim, menos mal. Antônio Braz praticou inúmeros assassinatos, roubos, espancamentos e estupros. Andava sempre com um pequeno número de cabras, no máximo 12 integrantes, entre eles o seu irmão Francisco. Até a polícia disputava vítimas com os cangaceiros. Incrível acreditar nisso. Polícias de um estado se portavam igualmente como os bandidos. Em 29 de junho de 1889, as páginas do jornal O Povo divulgaram que um grupo de policiais paraibanos, vindos de Catulé do Rocha, invadiram por 2 ocasiões o território potiguar, em caça de Antônio de Braz e seu grupo. Na primeira ocasião, os policiais haviam praticado uma série de violências, arbitrariedades e até roubos. Na segunda ocasião, na pequena área urbana de Jardim de Piranhas, que nessa época abrigava uma população de 30 pessoas, houve um tiroteio entre os policiais do estado vizinho e os cangaceiros, sendo os policiais obrigados a recuar devido à reação do bando. Mas antes de irem embora, tomaram dinheiro e comida e objetos de valores, tudo sob ameaça com a espingarda na cara. Estes eram os defensores da lei. Impressionante a baderna do Estado brasileiro no século XIX. Tudo indica que Braz encontrou na pessoa do coronel Florencio da Fonseca Cavalcante, chefe da vila de Jardim de Piranhas, o apoio e proteção que necessitavam para suas ações na região. Mas essa proteção tinha preço e logo a seguir vocês vão ver. O coronel Florencio exercia nessa época o cargo de juiz municipal de Caicó. Esta ligação entre homens de poder e cangaceiros sempre resultava em sangue, e em Jardim de Piranhas não foi diferente. Ainda no ano de 1889, a mando do coronel Florencio, o cangaceiro Antônio Braz deu cabo do sertanejo Manuel de Souza Franco, na comunidade de Timbaubinha, que fica a 3 quilômetros ao norte da vila. O agricultor em questão com o coronel Florencio tinha com estes problemas mal resolvidos de posses de terra. O caso se deu da seguinte forma: o pai de Manuel, o senhor Roberto Franco, faleceu em 1878 e deixou como herança um pequeno sítio na Timbaubinha. Existiam dívidas contraídas pelo falecido,
que foram cobrados pelos credores. Entre estes estava o coronel Florencio, que mesmo sendo juiz, recorreu às armas, utilizando Antônio Braz e seu grupo para resolver a questão. Pouco tempo depois do tiroteio com a polícia da Paraíba, o cangaceiro Antônio Braz tentou dar cabo de Manuel Franco, cercando sua casa e ateando fogo. Houve reação do agricultor, que, ajudado por outros parentes armados, afugentou os cangaceiros. Como Manuel morava em sua propriedade, cercado de familiares, sentia certa segurança. Mesmo assim, passou a ter muito cuidado em suas saídas. Já Antônio Braz e seu grupo sempre espreitavam perto da propriedade, buscando uma ocasião, um vacilo da vítima para desfechar a ação fatal. No dia 13 de novembro, quando Manuel Franco voltava do roçado, em pleno meio-dia, entrando pela parte traseira da sua casa, foi alvejado com 2 balaços e tombou sem vida. O cangaceiro Antônio Braz aproveitou um momento de descuido do agricultor e de sua família para fazer o serviço. Após dar cabo de Manuel Franco, o assassino ordenou a todos que o corpo deveria ficar estendido 3 dias no pátio, em frente à casa, sem ser enterrado, para dar o exemplo. Os jornais comentaram que a questão entre o coronel e Manuel Franco chegara ao fim e que agora ninguém se oporá mais ao coronel, apontado como o mentor do crime. Diante da repercussão do caso, o cangaceiro Antônio Braz e seu bando seguiram para a região de Catolé do Rocha. Passou pelo lugar Barra, ali deram uma boa surra em uma mulher, porque os cangaceiros queriam beber café e ela disse que não tinha. Olha só isso! Passou a existir na região um clima de medo muito forte, onde o jornal denunciava a inércia das autoridades, com uma forte crítica para o número pequeno de policiais na região. A repercussão do assassinato de Manuel Franco e o medo do povo fizeram com que as autoridades intensificassem as buscas ao bando. E então o comandante da polícia, o capitão Olegário Gonçalves de Medeiros Vale, ordena mais empenho dos seus comandados. Queria prender ou eliminar de qualquer jeito o bando de cangaceiros que aterrorizava a região. Não demorou muito e os policiais tiveram um encontro com o cangaceiro, ao passarem próximo de uma casa às margens do rio Piranhas. Tiveram a surpresa de estar frente a frente de Antônio Braz e seu bando. Este se encontrava equipado com suas armas, já montado em seu cavalo, não se intimidou com a tropa e abriu fogo contra o grupo, recebendo uma chuva de balas em resposta. Logo após o revide, os cangaceiros fugiram a galope. A força policial seguia o rastro dos bandidos, quando viram um homem montado em um cavalo idêntico ao de Braz e meteram fogo. Para a sorte deste vaqueiro, os policiais eram péssimos atiradores. O cerco apertou e o cangaceiro-chefe Antônio Braz e seu bando abandonam a área do rio Piranhas e foram para a Paraíba, na região de Piancó, onde seu bando matou um homem porque este, vestido da cor preta, Antônio Braz dizia que era a cor do cão e que dava azar, e por isso deu cabo do coitado. Depois se descobriu que o pobre trabalhava com carvão para locomotiva e por isso estava preto. O bando de Antônio Braz foi visto no Rio Grande do Norte em 11 de fevereiro de 1890, no lugar Riacho Fundo, onde uma tropa policial se depara com o coito do grupo no meio da mata. Começa o tiroteio, não houve vítimas, o bando fugiu do local nos seus cavalos sem as celas, roupas e outros utensílios. A polícia persegue os bandidos por quase 6 léguas, o que seria uma média de 30 quilômetros, abandonando a perseguição por ter chegado à noite. Antônio Braz e seus cabras passam a agir principalmente na Paraíba, mas a ação policial neste estado se torna mais forte. Em junho de 1890, o cangaceiro Antônio Braz e seus cabras
travam um forte tiroteio contra uma patrulha da polícia paraibana da cidade de Pombal, tendo o grupo perdido alguns animais de montaria. Rumam então para a fronteira do Rio Grande do Norte, na região da cidade de Serra Negra do Norte. Esta cidade de Potiguar possuía na época um pequeno destacamento de 3 soldados, e estes, ao ver o bando, correram para o mato, quebrando o pau nos peitos. Na fazenda Jerusalém do coronel Antônio Pereira Monteiro, tomaram através de ameaças os cavalos deste proprietário, e o bando segue novamente em direção à Paraíba. Os achaques de Antônio Braz e seu bando não param. Em 4 de agosto de 1890, na então Vila Paraibana de Paulista, pertencente a Pombal, o cangaceiro-chefe cria uma situação de escárnio para as autoridades que chega a ser inusitada. Neste dia, nesse mesmo lugarejo, onde habitavam umas 80 pessoas mais ou menos, Antônio Braz leva preso o bandido que respondia pela estranha alcunha de Francisco Viado. Na vila, o cangaceiro-chefe obriga 2 sertanejos a levarem o prisioneiro Francisco Viado para o delegado de Pombal, com uma carta para a autoridade onde dizia: prenda esse bandido, mais tarde eu e meu bando nós vamos se entregar, chega de bandidagem. A partir desse contato de Antônio Braz com as autoridades, acabam-se todas as notícias de ações e de qualquer nota sobre o cangaceiro Antônio Braz e seus comandados. Parece que depois desse bilhete, o cangaceiro-chefe Antônio Braz e seu bando desapareceram no ar, sem deixar rastros, nunca mais foram vistos. Alguns familiares do cangaceiro deixaram depoimento de que o bando comprou uma fazenda em Goiás e se aposentaram. Só depoimento. Fazer o quê? Melhor assim. A paz voltou aos lugares onde o bando atuava. Essa última notícia data de agosto de 1890, coincidindo com o retorno de chuvas depois de um período de fortes secas entre os anos de 1888 e 1889. Antônio Braz foi o único chefe de bando que seu fim é totalmente desconhecido. Se você gostou da história, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Grande abraço. Por quê? Porque eu fui!